Vamos reler o Evangelho de domingo de Mateus. Mateus capítulo 25, versículo de 1 a 13. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Quando a gente escuta essa palavra de Deus, claro que em cada um de nós vai chegar de uma forma, né? Mas Jesus, ele usa o pano de fundo de um casamento judaico, que estava todo mundo acostumado com aquela rotina, para nos fazer um alerta. Reduzir isto que Jesus falou à nossa hora da morte é reduzir demais. É reduzir muito isso. Não é isso, né? Na verdade, isso aqui é um convite. Jesus sempre coloca as coisas de uma forma muito inteligente, né? Eu acho que quando a gente lê isso, a gente precisa se perguntar: como é que eu estou como cristão? Porque aqui é um convite a ter uma vida em vigilância. Porque como é que Jesus pode falar conosco, da gente ficar atento, porque não sabeis o dia nem a hora, se ele disse assim: eis que estarei convosco todos os dias. Então ele já está conosco. Então ele já está. Mas como é que eu tenho levado a descoberta dessa caminhada com ele? Se eu já tomei consciência que eu sou cristã, se eu tomei consciência que ele disse: eis que estarei convosco, como é que eu tenho caminhado? Eu caminho ignorando essa presença ou eu caminho na presença? Acorda. Então, às vezes, a gente escuta, ou converte, ou encontra com Jesus, tem um encontro maravilhoso com Ele, a gente quer que todo mundo tenha, e a gente vive aquele fogo e apaga. Porque nós estamos vivendo um momento que o ser humano tem muita dificuldade de manter a emoção, a animação, sempre. A gente só quer viver o novo. Então você descobre que tem alguma coisa nova, todo mundo corre em direção ao novo, sem saber muito bem o que aquilo traz. Vocês observam na alimentação. Um dia banha de porco mata, outro dia salva. Um dia o óleo de coco mata, outro dia descobriu que ele não presta para nada. E o trem vai e volta, o povo vai no bando. Ninguém para. Porque nós não toleramos uma coisa que é fundamental, que se chama arte da espera. Esperar hoje em dia virou uma coisa que ninguém dá conta mais. Fala que você tem que esperar. Eu sei que é péssimo esperar dentro de consultório. Eu confesso, não quero que ninguém me espere, mas é inevitável. Você nunca sabe quando vai entrar só uma amigdalite ou vai entrar um distúrbio psiquiátrico, para você resolver naquela consulta de pediatra. Você nunca sabe quando o menino entra e fala: Tifiló, eu vou suicidar, com 10 anos de idade. Ou uma criança que é com dor de ouvido. Então, um eu vou gastar 5 minutos, outro eu vou gastar 2 horas e não vou acabar. Então, a espera acontece. Mas nós não sabemos mais o que fazer da espera. Numa era onde tudo eu quero é instantâneo. Então, o miojo, que eu chamo de quinojo, faz instantâneo. Então, eu pego uma comida que eu já passo, pago, já pego no fim e como. Então, eu não espero por nada. Como é que eu vou esperar com alegria, com emoção, aquele que ainda está demorando demais da conta?
São Paulo falou, olha, até foi bom aquela turma de TI, não fazemos diferença nenhuma, né? Porque daqui a pouco nós também vamos. São Paulo, tem 2000 anos. Então, na verdade, isso quer dizer para nós que Jesus pode demorar para fazer esse encontro definitivo. O que não pode demorar? O que não tem mais tempo de espera? A nossa conversão. Compreendem? Ele pode demorar o tempo que quiser. Ele é o dono de tudo. Nós é que temos que tomar atitude e mudar de atitude. Entender que esperar não é assim tão ruim. Porque esse tempo de espera, na verdade, é um tempo que eu tenho que tomar para mim. É um tempo que para mim pode ser meu tempo de ser. É um tempo para me maturar. É um tempo para eu poder me reencontrar. Quanto tempo que nós estamos perdidos. Nós estamos vivendo situações que a gente não tem mais tempo de refletir. Porque a gente tem pessoas trabalhando até quase ser extenuado. Até acabar. Mas nós estamos vivendo essa correria como se na verdade, por que a gente não tem coragem de assumir o que eu vou dizer? Mas a gente não quer esperar, porque na verdade eu não posso perder tempo. Porque lá no fundo, nessa época onde eu acho que eu sou super bacana, super moderna, quase uma central de tecnologia, sei tudo, ligado em tudo, conectado em tudo, sou cada vez mais dependente, cada vez mais frágil. E às vezes não tem a noção, a gente tem um medo nessa era toda. Será que na verdade, nesse tempo todo, será que de verdade, no final vai ter alguém que me espera? Será que Deus é de verdade? A gente tem coragem de assumir isso não. Mas no fundo, nós temos medo de acreditar que essa história é real. Então por isso a gente adia a conversão. Não, mas vai que não é de verdadeinha mesmo, eu vou perder essa oportunidade. Vou viver isso, depois eu converto amanhã. Então hoje eu peco, amanhã eu converto. Hoje eu peco, amanhã eu converto, mas nunca. Eu estou falando mentira? Não. É porque no fundo, a gente não crê que Deus é uma pessoa. Que todo esse lado espiritual é real. Que isso não acaba porque eu não vejo. Que Deus é de verdade e que existe realmente um lugar para me habitar, que a minha vida não vai encerrar quando eu fechar os meus olhos. Então eu não vivo a minha vida na perseverança. Eu vivo com a onda do mar, tocou para cá eu venho, vou ir para cá eu vou, mas eu não mantenho a constância. Eu não entendo que viver o meu presente tem uma aliança com o meu futuro. Eu vivo na presença de Deus, na consciência de que eu estou presente, porque eu vou morar com Ele. Então a gente vive como se a vida fosse acontecer lá. Não vai acontecer lá, não vai acontecer aqui agora. Eu tenho que viver hoje aqui dentro do que Ele pediu. Ame a Deus acima de todas as coisas. E se amem, não se matem, se amem. Não amaldiçoe aquele que fala mal de você, abençoe. Perdoa, aceita, acolhe. Vive agora. Mas se eu tenho uma consciência que eu vivo na presença de Deus, quanta coisa você vai deixar de fazer? Ou você vai fazer no capricho, vai estar de olho aqui. Então, quanta coisa você vai cultivar, você vai prestar atenção. Mas eu tenho que ter uma coisa que chama perseverança. Segundo São Tomás de Aquino, perseverar é manter esse estado de constância, de firmeza no bem. Mas eu preciso de ter perseverança e constância. A constância é diferente da perseverança, porque é tudo que vem para poder me impedir de ser perseverante. São quantas coisas exteriores que te impedem de chegar. Hoje eu achei que eu não chegava. Por fim, você está achando que eu estou brincando? Meu secretário foi para a sala da minha irmã da Jaca, ajoelhou e falou com Jesus: misericórdia, filho, não chega lá. Eu não chegaria se não fosse a misericórdia. Vocês podem ter certeza. Tem noção da missa Ave Maria, que tumultuou o que aconteceu. Nada. Se vocês vissem a agenda marcada e o que aconteceu, vocês falam: mentira. Não, a gente sabe. É tudo que fala: não vai lá, menina. Vou fazer de tudo para que você não chegue lá. Então, são quantas coisas que você tem que driblar para poder chegar. A perseverança é diferente. Porque quantas dificuldades a gente vai ter no caminho, porque nós fizemos uma opção de caminhar com Jesus. O caminho de Jesus é estreito. Ó, que você está doido para falar da roupa da vizinha, você vai ter que segurar a língua. Jesus falou: não pode falar mal do outro. Você dobra a língua, reza, enche a boca de água, vai levando. Porque não tem um assunto que rola mais que a fofoca? Não tem. Não tem. Quantas pessoas já chegaram perto de você até o dia de hoje e falaram assim: como é que está a sua vida espiritual? Ninguém. E você já perguntou isso para alguém?
Ah, tá vendo? É um assunto que não rola, morre ali. Hoje eu fiz isso com os residentes, eles quase morreram. Como é que está a vida espiritual de vocês? Quase morreram, choraram, foi uma luta. Acorda, acorda, estai atentos, vigilantes. O que é vida? Fomos convidados para uma vida na presença de Deus, que já é aqui agora. Eu caminho na presença de Deus, Ele está ao lado de cada um de nós, possibilitando milhões de oportunidades. Mas que consciência eu abri para isso? Então perseverar, estar na perseverança, eu tenho que lutar na verdade, não é de tempos em tempos, alguma estação, não, é o dia inteiro, de minuto em minuto, eu tenho que lutar primeiro contra mim mesma. E a preguiça que reina? Vão rezar, ai, tu não preguiça. Vão fazer isso, quem sabe amanhã, a gente tudo passa para amanhã. Vão à missa, eu começo a rezar o terço hoje, não, segunda-feira. A gente começa a rezar, a gente muda tal data, a gente está sempre adiando, vai que não chega segunda. Mas tudo a gente adia estar na presença de Deus. Eu fico tentando entender por quê. Porque não cremos que Ele é de verdade. Não cremos. Porque o dia que isso for uma verdade absoluta na sua vida, que você tiver certeza absoluta que Ele está conosco, conforme Ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias. Ele não deu dia santo, feriado? Deu? Não deu? Nem um dia. Eis que estou convosco todos os dias. E a gente caminha como se Ele não existisse. A gente caminha de costas para o amor. De costas. A gente mal pede opinião, mal pede uma bênção, mal conversa. Então é hora de acordar, sim. É de acordar, sim. Para poder entender que a minha perseverança, eu tenho que lutar o dia inteiro, é contra mim mesma. Eu tenho que lutar, é comigo. Para que eu possa permanecer nesse caminho, porque eu sei que esse caminho é minha aliança com o meu futuro, para onde eu vou. Eu só mantenho porque eu espero, porque eu sei que meta eu tenho, para onde eu vou. Enquanto você não sabe para onde você vai, você bate daqui, dali, você perde o caminho. Mas o dia que você sabe que a sua meta é Jesus, é voltar para a casa do Pai, o seu caminho inteiro tem que ser um dia de cada vez para voltar para a casa do Pai. Então não tem sentido um dia você caminha, outro dia não caminha, um dia crê, outro dia não crê. Um dia fala, hoje eu tenho fé, minha fé está abalada. E o povo vai assim no rolo. Acorda, nós temos que ter constância com Deus, nós temos que ter fidelidade a Ele, nós temos que permanecer. Porque a gente fica achando que no mundo, o contrário da esperança seria desespero. Mas não é. Vou contar para vocês 4 situações, vocês vão ver como é que isso está infiltrado em nós. O contrário da esperança, porque a esperança da eternidade, da vida eterna, não é só para mim não, é para todos. Deus nos fez para viver eternamente com Ele no jardim, é porque a gente não tem dimensão, tanto que tem é bom. Já falei isso, vou repetir. É porque Deus levou um homem para conhecer o céu, foi Paulo. Se tivesse levado uma mulher, estava todo mundo enlouquecido para ir embora. Mas como Ele levou um homem, o homem ficou tão atordoado que não percebeu as coisas direito. São Paulo falou, os olhos não viram, o ouvido não ouviu, ninguém consegue pensar. Se tivesse mandado Madalena, a gente sabia os detalhes da sopa de todo mundo lá em cima. Mas mandou um homem. Aí o povo fica aqui na dúvida, será que esse negócio é verdade? Será que esse povo alucina? Mas é verdade. Será que o Deus que eu creio é verdadeiro? Então as pessoas vão perdendo a esperança. E a desesperança, ela vai instalando na nossa vida sutilmente. Sutilmente. Delicadamente ela vai chegando. A primeira é que a gente vai criando um estado, às vezes, de tristeza. Tristeza profunda. As pessoas acham que não tem razão para nada. Você vai encontrando pessoas amarguradas, mal-humoradas. Não tem porquê para nada. Acha a vida sem porquê, sem razão. Então, melhor a vida me leva. A vida vai me levando. A vida leva eu, então a música fala assim. A vida me leva não, eu que levo ela. Diferente. Ou a pessoa, ela entra num estado que ela não confia nem nela mesma. Ela desconfia de tudo, de Deus, então, completo. Não confia no outro, não confia em si. E não tem força de lutar contra ela mesma. Não acredita em nada. Então ela cai no ceticismo. Ela fala, é assim mesmo. Vai levando a vida. Não tem confiança em absolutamente nada. E as pessoas que você encontra, que elas têm um cansaço vital, assim. Não é o cansaço porque trabalhou que é normal. Não, vive morta. Vão fulano, estou morto. Vão fulano, estou morto. Está sempre cansado. Quantas pessoas vocês encontraram que estão sempre morto, sempre cansado?
não tem energia para nada. Não é que não, todo mundo tem problema. O que acontece com essas pessoas? Que elas não têm energia para. Não tem. Então falta nas pessoas essa coragem. São pessoas que se encontram e falam com vontade de injetar vida. E aí, nisso aí está a raiz do medo e das pessoas não terem coragem de fazer mais nada na vida. Elas ficam paralisadas. Paralisadas. Sem esperança, aquela vida bem mais ou menos. Vão, fulano, faz isso, vai dar errado. Sabe aquele povo pessimista? Que só tem um olhar que tudo vai dar errado. Nada, tem as pessoas, que é o quarto grupo de pessoas, que não acreditam, não conseguem tirar nada bom de nada. Só vê o lado ruim de tudo que acontece. Aconteceu isso, aí podia ser pior. Vai ser pior, você está sabendo? Não. Vai ser muito pior. É aquela pessoa que só vê o lado ruim de tudo, isso fica até pesado, né? Que as pessoas que parecem que carregam todo o container do mundo nas pernas. Arrasta, ó vida, ó céus, ó tédio, ó. Que a luta. Isso, qual que é a raiz disso? É claro que um tanto de coisa pode fazer isso, mas tem uma causa, chama falta de vida interior. Não tem a consciência da presença de Jesus, que é a que te dá energia para fazer qualquer coisa. Você corre noite e dia e nem cansou. Com o fôlego do Espírito, quem te cerca? É diferente. Mas como é que essa vida interior vai acontecer se eu não cuidar? Cadê meu azeite que não é nutrido? Por que uma não deu para a outra? Não é egoísmo, não. É porque você não pode viver a sua vida com a minha vida interior. Você não pode viver as situações com a minha experiência, mas é com a sua. Então nós cristãos temos que acordar, porque eu tenho que nutrir a minha vida todos os dias. O dia que você não nutriu, você ficou desnutrido. Pode guardar isso que eu estou falando com vocês. Então tem um filósofo completamente ateu, agnóstico, que ele fala que às vezes o homem, mas essa frase dele é fantástica, que ele fala que o homem, ele parece muito forte, tem uma aparência bacana, isso ele é ateu. Que ele manifesta sabedoria para um tanto de coisa, mas que se você olhar bem, dentro dele, na vida espiritual, ele adelgaçou a vida espiritual. É aquela vida espiritual fininha, ele pensa num osso de osteoporose, que é a coisa que está acabando. Fino que cai e quebra. Então as pessoas têm estrutura para quê? Nem uma brisa. Compreendem? O que faz a diferença em nós é a nossa vida interior. É o que faz a diferença em nós, é aquilo que te move. Porque se eu estiver a consciência que eu vivo na presença de Deus, vivo, aquele a quem eu clamo o dia inteiro, com quem eu falo, aquele que me alimenta. Então se eu tenho essa consciência, é maravilhoso ver um cristão se alimentando todo dia. Porque se você não come o dia inteiro, ou o dia que você está jejum, você fica numa fraqueza sem fim. Fala, se eu não comer, eu estou fraco, não raciocínio, não penso, né? O povo fica assim lá no hospital. Eu estou fraquinho. E a alma? Que não lê uma palavra, não alimenta, vou falar de novo, não recebe a Eucaristia, não medita, não nutre da presença, não percebe que Jesus se colocou como nosso amigo, e essa postura de se colocar como amigo foi dele, né? Foi ele que se colocou primeiro e falou, vós sois meus amigos, né? A gente não tem a dimensão do que significa isso, não. Então a gente nem liga para esse amigo tão importante que a gente tem, que a gente pode cutucar o dia inteiro, chamar e falar Jesus, aproveitar enquanto ele está fácil de ser encontrado, né? Enquanto a gente fala e ele escuta, enquanto ele age, se a gente deixar claro que ele é muito gentil, né? Educado. A gente que atrapalha, a gente que dá palpite, ajudar a Deus, atrapalha ele a fazer as coisas. A gente vive querendo ajudar a Deus. Não, já que você está meio em dúvida, eu te ajudo. Atrapalha ele em tudo. Então, enquanto a gente não nutrir a nossa vida, como é que nós vamos caminhar? Como é que o nosso azeite vai poder gerar a luz? Como é que a nossa vida vai gerar luz para o outro? Como é que nós vamos iluminar quem está ao entorno? Como é que eu posso dar testemunho de um Deus com a minha vida apagada? Como é que eu posso falar de Jesus para alguém se ele está mais morto para mim do que sexta-feira da paixão? Ou nós começamos a assumir a nossa fé. Já falei isso 500 vezes aqui dentro. Nós temos que assumir a nossa fé de uma forma que a gente tem que pôr fogo no mundo. Mas é o fogo do Espírito. Nós temos que levar coragem, esperança, força para os outros. Ajudar as pessoas a caminharem. Na esperança, na certeza, na alegria da presença de um Deus que é vivo. Com aquele Deus que você convive. Olha que espetáculo poder viver na alegria dele. Porque tem uma companhia.
Então a gente liga a rádio, faz um tanto de coisa, mas não conversa com quem está sentado do seu lado. Deixa para conversar com ele depois. Levanta de manhã e não reza, deita muito menos. E muito menos durante o dia. Então como é que você nutre? Como é que a sua vida vai estar? Não está. Aí ele chega e te pega de surpresa, ou a vida te chama para chegar. Hoje eu falei com os residentes. Se vocês forem chamados hoje, quem está com a vida pronta? Ninguém, né? Que é isso, Filó? Eu falei, ué, que é isso? Só que vocês têm 20 anos de idade, não pode morrer? Pode. Quem te dá garantia de quê? Então como é que nós conduzimos? Como que nós conduzimos? A minha vida espiritual hoje, e a nossa vida espiritual determina a nossa vida. Porque o dia que a gente caminhar na fé, na presença de Deus vivo, a morte vai te dar medo? Não, ninguém nem quer tocar no assunto, né? Mas é claro que não. Ela não te dará medo, porque você está indo ao encontro do único, que é o Senhor. Você vai encontrar com aquele que você professa a fé a vida inteira. Você medo de quê você terá? De não ir. O medo que a gente tem de não morrer, né? Eu vou ir embora para casa. Isso é tão diferente, né? Porque tem uma conversa de Santo Agostinho com a mãe dele, que é a Santa Mônica. Antes de Agostinho virar, né, santo, né? Ele era só bispo. E isso eu fico imaginando um livro de conversa de Agostinho com Mônica. Isso está no livro Confissões. E eles estavam conversando, e eles tiveram um momento de transe mesmo. E é onde eles saborearam a eternidade. Quando eles saíram do transe, eles estavam em Confissões, esqueci a página. Ela fala com ele assim, meu filho, depois que tudo que eu fiz na minha vida, que eu saí da África, e vim te acompanhar até Milão, era como se fosse a sombra da misericórdia de Deus acompanhando Agostinho. Foi porque eu não podia morrer sem ver a sua conversão. Tudo que eu queria ver na minha vida era você cristão, Agostinho. E agora que você é um cristão, não tem mais nada na vida que me interessa. Eu não tenho gozo em estar aqui. Eu quero ir. Olha o dia que a gente desejar isso, que delícia. Por enquanto eu falo esse assunto, o povo quer sumir de mim quando eu falo esse assunto. Porque aí, Filó, que assunto que é esse? Mas vai querer ir. Eu gostaria de ir, porque eu já não tenho mais nada aqui. Muito bem, eles iam voltar para a África. Ele, o irmão e a mãe iam voltar para a África. E aí, uns dias antes deles embarcarem, a mãe dele, Mônica, adoeceu gravemente de malária. Gravemente. E aí ela viu que estava muito grave, e os filhos estavam naquela angústia, como é que faz, né? Leva a mãe, morre no caminho, enterra a mãe na África, enterra a mãe em Milão, como é que faz? Nós vamos para lá, deixa a mãe aqui. Ela olhou para eles e falou assim, vocês estão com medo? Espetacular, né? Conversa de quem tem fé é outro assunto mesmo. Olhou para os filhos e falou assim, vocês estão angustiados, com medo de me enterrar aqui e ir embora? Olha o que ela fala para ele. Vocês acham que existe alguma coisa que pode ficar longe de Deus? E vocês estão preocupados com medo de que Deus esqueça onde eu estou enterrada e não venha me buscar para a ressurreição? Não se preocupem. Pode voltar para a África em paz. Se lembrem de mim todos os dias, apenas diante do altar de Deus. Olha que caminhada você chegar num estágio desse de conversar diante da sua morte. Você está com medo de quê? Você acha que Deus não vai saber onde é que eu estou? Você acha que Ele vai me esquecer? Olha a certeza da caminhada dessa mulher. Quisera a gente chegar perto da unha do pé dela. Na caminhada de fé. Mas isso exigiu de Mônica constância. Exigiu dela uma vida de espera, que ela rezou 20 anos para Agostinho converter. Ela não fez Ave Maria e desistiu, não. 20 anos de oração diária, tanto que ela virou santa, para rezar pela conversão dele. E nós devemos as orações e as lágrimas de Mônica, porque nos deu Santo Agostinho santo, né? Ninguém acreditava nisso. Mas foi a constância dessa mulher. Ela esperou. Na demora de Deus, ela esperou. Ela tinha tanta certeza do que Ele podia fazer, que ela esperou por Ele. Tanto que a conversão também foi algo que fez dele um santo, né? De profundo, né? Pecador para um santo, quase que é o primeiro doutor da igreja, um santo sem igual. Então é preciso a gente pensar nisso. Como é que eu estou levando a sério a minha vida espiritual? O convite é esse, o convite é conversão.
Se a vida de vocês está uma vida espiritual morna, está na hora de ser sacudido, de lembrar aquilo que foi dito em Apocalipse. Você seja quente ou frio, se você for morno, eu te vomito. Acorda. Se a gente assumiu que crê em Jesus, assume a sua vida como aquela pessoa que crê. Não tenha vergonha de dizer o nome dele. Não recue quando alguém te questionar. Saiba dar razões para a sua fé. Não tenha medo de dizer, eu creio sim. Você não crê não? Que pena. Estou preocupado com a sua alma. Porque a vida não vai encerrar quando a gente fechar os olhos. Mas vocês não podem ter medo disso. Quando é que vocês não vão ter medo? De que vocês estiverem convencidos. Estiverem convertidos, não é? Que Deus é real. Que essa história toda que nos aguarda a cada dia é maravilhosa. Porque viver na presença de Deus já é um paraíso aqui. Com tudo que a gente tem que passar. É uma dupla espetacular, você e ele. Quem cerca? Ninguém. Não podemos ter esse medo. Então nós temos que estar atentos e que estar cuidando sim. Porque muito mais, guardem uma coisa que eu vou dizer para vocês. Independente do que vocês acham sobre mim. Pode achar que eu faço isso, aquilo, ser bacana ou aquilo. O que tem que me preocupar, o que tem que te preocupar? O que Deus vê? E Deus é o único capaz de ver a minha vida interior e ver a sua vida. E é Deus que tem que gostar do que Ele vê. Não são as pessoas, porque a gente pode maquiar as coisas para as pessoas e as pessoas achar que a gente é muito bacana. Mas para Deus esconde o quê? Nada. Só Ele nos conhece nu. Então eu digo, às vezes as pessoas acham uma coisa bacana, eu falo, mas eu não sei se isso agradou o meu Pai. Se essa atitude que eu tomei, Ele não agradou, eu estou lascada. Porque eu tenho que saber se primeiro agrada a Ele. Para depois que isso seja agradável aos homens. Então a gente não tem que preocupar em agradar uns aos outros. Mas dizer a verdade. Ajudar o seu irmão a caminhar. Se ele estiver no lugar errado, fala, meu filho, deixa eu falar com você porque eu te amo. Preocupo com você. Acorde enquanto é tempo. Porque nós somos convidados a uma eternidade. Não nos criamos. Somos feitos por amor a Deus. Então essa parábola é um convite. Um convite. Que a gente tenha coragem de não dizer não. Mas que a gente tenha coragem de se olhar. E falar como é que eu estou levando a minha vida. Nós estamos quase encerrando o ano. Qual o progresso espiritual que eu fiz este ano? Será que nós estamos rezando e pedindo a Jesus as graças espirituais para o nosso crescimento espiritual? Fala, Senhor, me dê a graça, porque a minha ignorância espiritual me apavora. Eu falo isso com Ele todo dia. A minha ignorância espiritual me apavora. Me faça ver aquilo que eu preciso enxergar para a minha caminhada. Eu preciso caminhar melhor, ver melhor, escutar melhor. Sou cega, surda e coxa. Como é que eu vou andar se eu não tiver a sua graça? Não tiver a sua misericórdia? Então eu preciso pedir. A gente tem que sair do pedido só material, que a gente pede um tanto de coisa, né? Me dá isso, me dá aquilo, emprego, isso aqui. Pode pedir também, sabe tudo que a gente precisa. O dia que a gente confiar profundamente em Deus, a gente nem fala isso mais, porque a gente sabe que Ele sabe, Ele manda. A gente ainda não chegou nesse estágio. A gente confia mais ou menos. Fala, vai que Ele esquece, né? E pede tudo de novo. Mas Ele fala, tadinha, ela vai aprender. É assim mesmo. Mas a gente precisa pedir graça espiritual e pedir a Ele a graça de que nada nos impeça de viver o que Ele desejou que a gente vivesse. Fala isso com Ele. Fala, Jesus, que nada nessa vida me impeça de viver aquilo que eu vim viver. Eu quero chegar no céu. Eu quero poder viver uma vida que hoje não tem dimensão da alegria que nos está reservada. Mas eu quero começar a viver isso aqui agora. Receber a Eucaristia todo dia. Poder desfrutar da presença de um Deus vivo. Isso é sem preço, sem preço. Eu falo com Ele, meu amigo, é sem preço poder te receber de manhã. É sem preço. A gente ainda não tem essa dimensão. Mas é sem preço. Então vamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos. Que nessa noite que Ele nos convida de novo, né? A acordar. A estar atento primeiro para a presença dEle. A entender que esse tempo que Ele nos dá, ainda da gente não ter ido, é o nosso tempo de ser, é o nosso tempo de maturar, é o nosso tempo de se preparar para estar com. Mas começando hoje.
Eu vivo na presença de Deus? Hoje, não é lá não, aqui, agora. Vamos pedir graça espiritual, porque nós precisamos desenvolver tantas coisas guardadas em nós, que a gente ainda não despertou, tanta coisa que Deus quer nos mostrar. Quando eu fico vendo a carta de Paulo, carta de Pedro, que fala que a gente só é capaz de tomar o leitinho espiritual, eu fico triste. Fala, vocês ainda estão longe da comida sólida de Deus. Vocês ainda só dão conta do leitinho espiritual. Eu falo, agora você presta atenção, até que diga que nós vamos tomar leite, porque a gente ainda não tem força para comer algo de maior consistência por causa da nossa fraqueza espiritual. Precisamos pedir a Deus, tomar consciência disso, né? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar diante dele e pedir a ele que a gente não quer passar pela vida disperso. Já não quer passar pela vida, Jesus, sem prestar atenção na vida que nos é dada em plenitude. Não queremos passar pela vida ao largo da vida verdadeira, mas a gente quer viver a vida que Ele trouxe para nós. A gente quer aprender esse tempo de espera e aprender a apreender o tempo e entender que esse tempo é um tempo de maturar. Que Ele nos conceda as graças espirituais que só Ele sabe que cada um aqui precisa hoje, para fortalecer a nossa fé, para nos dar constância, para nos dar a determinação para estar com o Senhor, para nos fazer firme, para nos fazer fiéis a Deus. Só Ele que sabe de todas as coisas, possa derramar sobre cada um de nós aquilo que hoje a gente mais necessita. E a doutora Filó hoje nos fala daquela parábola das 10 jovens imprevidentes e as previdentes que ficavam aguardando a vinda do Senhor e na hora esperando o noivo chegar e o azeite acabou de uma delas e elas foram comprar e o noivo voltou e elas ficaram para fora, as imprevidentes. E a doutora Filó faz esse paralelo com a nossa vida de cristão. Se nós temos sido vigilantes, previdentes. A doutora Filó, ela fala que todas as noites antes de dormir que a gente tem que zerar. Fazer as nossas malas como se fôssemos viajar para a casa do Pai. Porque vai que Ele nos busca de noite. E se nos buscar de noite, nós estamos em dia. A proposta é essa. A proposta é que todos os dias tenhamos uma vida de vigilância, cuidando daquilo que o Senhor tem nos dado, cuidando de como que é a nossa vida de cristão, diante do mundo que a gente tem vivido. Como você tem sido? Você tem sido um bom cristão? Cristão já carrega o nome de Cristo em si, para que possamos ser como Ele foi. Vamos rezar? Senhor, hoje estamos aqui, Senhor, e te agradecemos. Andamos, Senhor, com tantas dificuldades, tão alheio a tudo que tem acontecido na nossa vida, mas queremos ser previdentes, queremos cuidar do Seu reino, cuidar daquilo que o Senhor nos confiou com zelo, com cuidado e com amor. Nos ensina, Senhor. Fica conosco. Amém? Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Muito obrigada. Vamos assentar. Sentar para a gente conversar um pouco, né? Quem estiver com a palavra de Deus, abre no Evangelho de Lucas, quiser acompanhar, né, pela Bíblia, capítulo 18. O Evangelho de Lucas, para quem tiver curiosidade, quiser estudar, é o Evangelho que mais insiste com a oração.
No Evangelho de Lucas, ele descreve Jesus rezando 8 vezes. Depois vocês procuram para vocês verem. 8 momentos ele descreve que Jesus rezava. Por que 8? Que é o número do transbordar na Bíblia, é o número da santidade. Né? Nada na Bíblia é por nada, tudo tem uma razão. Então depois vocês procurem ler. Né? Então nós vamos reler essa parábola de domingo, né? Do fariseu e do publicano, para ver o que Jesus queria ensinar para nós hoje, né? Por que nós estamos lendo uma coisa que ele falou 2000 anos atrás? Se eu não puder usar ela para o meu dia de hoje, não está servindo para nada, não está mudando a minha história, não é? Então Jesus falou assim, está no versículo 9, capítulo 18, versículo 9. Contou ainda essa parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava interiormente deste modo: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tente piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não, pois todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Quando a gente for contar de novo essa parábola e ler de novo essa parábola, toda vez que eu for ler algum trecho da Bíblia, essa Bíblia vira para mim assim como um espelho, ok? Então, quando eu for ler de novo, eu tenho que ler assim: 3 homens subiram ao templo. O publicano, o fariseu e quem que é o outro? Eu. Nós 3 subimos no templo, estamos aqui, ok? E aí a gente precisa de pensar o quanto do fariseu eu trago dentro de mim e o quanto do publicano eu trago dentro de mim. Porque o fariseu é aquela pessoa que tem toda a lei na mão. Ele cumpria rigorosamente a lei. Rigorosamente a lei. Mas olha como é que Jesus é encantador, né? Porque vocês vão ver o que ele queria no final, né? Ele fala para Deus assim, ele chega, como ele era, fazia tudo, cumpria a lei, ele chegou, ficou de pé, falava de igual para igual com Deus, e falava desse jeito para ele: eu te dou graças porque eu não sou como o resto da turma aí não, sou bacana. Eu sou ladrão, sou injusto, não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero, nem pago o dízimo de tudo, faço jejum, faço tudo. Quantas vezes nós fazemos exatamente isso? Quantas? Várias, né? Várias. Então, se eu aqui rezo dessa forma, eu sou exatamente como o fariseu. Porque ele achava que ele era perfeito, então ele foi lá para rezar. Isso aqui é uma oração? Vocês acham que isso aqui é uma oração? Na verdade, ele foi fazer uma lista de todas as qualidades dele, né? De tudo que ele fazia. Então, na verdade, ele não foi encontrar com Deus, ele foi encontrar com quem? Com quem que o fariseu se encontrou? Com seu ego inflado. Ok? Ele se encontrou com o ego. Ele não rezou, ele ficou desfilando lá: eu sou bacana, eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu faço isso, eu jejuo, eu. Na verdade, é aquilo que Jesus falou, que as pessoas que estavam convencidas de serem justas desprezavam o resto. Nós temos que ter um cuidado imenso com isso. Porque às vezes a gente começa a rezar mesmo de verdade, assistir missa, jejuar, rezar o rosário, e a gente começa a olhar torto para quem não faz. Certo ou errado? Então, assim como o fariseu foi lá se encontrar com o próprio ego inflado,
Ele não fez uma oração. Ele não se encontrou com Deus. Ele se encontrou com ele. E qual a imagem que o fariseu tinha ali de Deus? O que ele esperava de Deus? Uma recompensa. O Deus dele é o Deus da troca. Eu faço isso, 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 e o Senhor me dá isso. A imagem. E quantas vezes nós fazemos isso? Mas eu sou dizimista, mas eu faço jejum, eu confesso. E por que Deus não me dá isso? Fulano entrou na igreja agora, começou a rezar agora, Deus já deu tudo para ele. Lembra dessa história que alguém já fez isso por aí? Não. Vocês estão rindo, né, gente? Porque não é assim? Amigo, Jesus é extraordinário. Ele escancara a coisa para nós, né? Ele faz assim um espelhinho assim e fala, presta atenção, subiu vocês 3. Então, ele aqui não conhece o fariseu. Ele tinha toda a lei na mão e tinha uma rigidez no coração. Rígido. Aquela figura rígida que não tem nenhuma misericórdia com ninguém. Você não faz isso, não faz isso, não faz isso, você não merece isso. E ele ficou de pé. Nem se inclinou. Ele não encontrou com Deus. Ele não rezou. Ele desfilou as qualidades dele. Então, por isso eu sou tão bacana que eu mereço ser recompensado. Aí o publicano subiu no templo. E Jesus, se vocês avaliarem aqui, se vocês lerem Lucas, se não me engano, 7, falava que Jesus encontrava, Jesus ia para casa, tanto ia na casa de fariseu como na casa de publicano. Quem dos evangelistas é um publicano que Jesus chamou? Mateus, é Levi, é um cobrador de impostos. Imagina o escândalo que Jesus já fez quando ele chamou um publicano para estar com ele, né? Então o publicano era extremamente mal visto, porque ele cobrava sempre um pouquinho a mais, né? Sempre um tiquinho a mais. Então ele não era bem-vindo no templo. Então ele já sobe, e se vocês observarem a atitude dele aqui, ele ficou à distância. Ele nem sequer conseguia levantar os olhos para Deus. Mas ele batia no peito e falava, tende piedade de mim que sou pecador. Então aqui, quem precisava da misericórdia e do perdão de Deus? Quem? O fariseu, o publicano e eu. Não subiu 3 para rezar? Nós temos que entrar na história. Todos nós precisamos do perdão e da misericórdia de Deus. Mas o publicano aqui, ele mostra para nós uma coisa interessante, que é a humildade. Ele tem consciência que ele não presta. Ele tem consciência que ele é um pecador. E o quanto isso nos falta. Então a única coisa que ele pedia a Deus era misericórdia para ele. Ele falou, misericórdia. Para um Deus que não discrimina. O coração de Deus não tem muro não, gente. Ele não separa uns dos outros, não. É todo mundo filho. Deus nos ama. Ele não faz chover sobre justos e injustos. O sol não nasce para todos. Deus nos separa. Nós é que separamos. Nós é que discriminamos. Nós recebemos a Eucaristia, em vez de estar concentrado na presença de Deus, a gente até ajoelhado observando quem entra na fila. O que nós temos com isso? Estou falando mentira? Não. Perdemos as graças todas, que em vez de estar concentrado ali em ação de graças com Jesus, nós estamos vigiando o resto. Então o que Jesus aqui na verdade, Ele quer nos contar? Quando Jesus nos ensina a rezar, Ele ensina a rezar o Pai, porque tudo é no plural. Não tem nada no singular. Eu não rezo Pai meu, rezo Pai nosso, que estás nos céus. E eu peço o pão nosso. Perdoai-nos as nossas ofensas, tudo no plural. E não nos deixeis, todos nós somos frágeis. Todos nós somos de barro. Todos nós precisamos da misericórdia dele. E aqui é tão bonitinho, porque o publicano não se justifica diante de Deus.
Ele não fala, sabe por que eu sou pecador? Por causa disso, disso e disso. É assim que a gente faz. Por que a gente tem tanta dificuldade de confessar? Porque a gente fala, sabe por que eu pequei? Porque fulano me irritou. Não, querido, você pecou, ok? Mas a gente justifica tudo. E está escrito na palavra de Deus, não se justifique diante do Senhor teu Deus, porque Ele sabe aquilo que somos. Então, na verdade, é preciso aprender a rezar. Porque quando a gente vai rezar, a gente revela aquilo que a gente é. A gente consegue revelar a nossa identidade. A gente revela aquilo que a gente já está carregando no interior. Aqui, só o publicano fez um encontro real. Fariseu não, fariseu só desfilou as qualidades dele, olhou para o resto e falou, essa turma não podia estar aqui dentro, porque é tudo pecador. Mas naquele momento ele também pecava quando ele discriminava. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes diante de Deus. Como é que eu vou para rezar? A gente vem para rezar para poder ficar contando para ele as coisas da vida do outro. O que eu tenho com isso? Nada. Eu preciso olhar para a minha alma e falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda no meu caminho. Filó, a pessoa falou comigo assim, Filó, eu não vou confessar, sabe por quê? Porque eu não peco. Falei, menino, tem extraordinário? Não tem pecado? Falei, que bom, que bom. Os santos confessavam todos os dias. Mas se você já chegou no estágio que nem pecado tem, extraordinário. Está vendo que a gente não tem consciência? E aí a gente chega para rezar, muito mais contando para Deus como é que eu sou uma filha perfeita, maravilhosa. Só viu que eu estou vindo à missa, eu estou rezando o texto. Só viu que eu rezei de madrugada, só viu que eu fiz isso, só viu que até que eu dei uma roupinha para o pobre, só viu até que eu estou dando cesta básica, só viu? Então eu mereço que o Senhor me dê isso. Então, na verdade, a gente precisa de uma outra consciência que Jesus coloca aqui para nós. Que quando Jesus conta essa história, Ele está nos convidando a uma coisa, o quê? É só rezar? Só? Vocês acham que Jesus queria só que a gente subisse aqui para rezar? Só isso? Não? Alguém falou para vocês que existe uma palavra-chave aqui nessa leitura? Percebem alguma coisa? O que Jesus nos convida? A conversão. Gente, a nossa conversão é uma coisa séria. Ela não é uma brincadeira, é uma mudança de atitude em tudo, inclusive para rezar, inclusive na consciência de que eu sou criatura, que eu fui feita por Ele. Só isso. Eu sou criatura. Existe um Deus que é Criador, é o meu Pai. Fazer com Deus uma relação de filho e pai, de filha e pai, que eu sou dependente dEle, que eu dependo dEle para tudo. Então me ensina a rezar. Chama o Espírito Santo para rezar em nós. Aprende a falar Abá, Paizinho. Fala, me ajuda, me dá colo. Eu não sei nem rezar, eu sou igual criança. Eu não sei rezar. Me ajuda a tomar consciência daquilo que sou, nada. Mas que quero fazer uma caminhada, que eu já descobri algumas coisas, que eu sou filha do Senhor, que eu vim do amor, que eu volto para o amor. Me ajuda a fazer essa caminhada, me ajuda a expor a minha vida diante do Senhor, me ajuda a fazer uma oração de verdade, não com os lábios, mas com o meu coração. Me ajuda a me rasgar, falar, Senhor, a minha situação é essa, o Senhor me ajuda. Me dá discernimento, me dá sabedoria. Não me deixe discriminar ninguém. Me ajuda a entender aquilo que o Senhor fez, que quando o Senhor veio ao mundo, o Senhor foi a encarnação da misericórdia. Me ajuda a entender, Jesus, o que é essa misericórdia. Porque o fariseu não entendeu o que é gratuidade, não conheceu essa palavra. Ele está na fase que tudo toma lá da cá, eu faço, eu ganho. Ele não entendeu o que é um Deus que transborda. Ele não entendeu que Deus nos dá, não porque já merece, mas é porque Ele é bom. Não, mas você recebeu essa graça porque você é muito bom, você merece. Merece nada. Deus dá porque Ele que é bom, nós não. Ele dá porque Ele é amor. Então Ele tem essa gratuidade. Deus despeja misericórdia em nós. Porque se fosse avaliar bem, a gente não recebia nada. Mas Ele é amor. Então o fariseu não conhece a gratuidade. O publicano entendeu que Deus ali perdoou, concedeu tudo e não fez nenhuma condição. Deus fez, falou que eu te perdoo se... Não. Ele desceu para casa agraciado. A graça de Deus é um dom. Ele deu, porque Ele se colocou na situação daquilo que Ele é. Nada. Senhor, eu preciso de mais do Senhor. Eu não tenho nada para te dar. Sou pecador, foi isso que ele falou com Deus. Eu não tenho nada para te dar.
mas eu tenho muito que receber do Senhor, mas eu não tenho nada. Troca zero, porque eu não tenho nada. E é isso que a gente tem que fazer quando vai rezar. Eu tenho o quê? Nada. Falo que eu tenho minhas mãos vazias. Sabe o que eu vim fazer aqui? Te dar minha mão vazia, tem nada. Mas eu te amo na minha miséria. Me ajuda. Me ensina a rezar. Me ensina a entender que somos irmãos. Me ajuda a cuidar uns dos outros. Quando eu preciso da conversão, é porque eu não tenho que julgar ninguém, Senhor. Eu não tenho que condenar ninguém. Fala, o que fulano está fazendo aqui na igreja? Não estou podendo entrar aqui não. Quem sou eu falar isso? Quem sou eu? Né? Então, colocar diante de Deus a nossa nudez, né? E falar, o Senhor que tocou os impuros, o Senhor que tirou aquele povo que estava à margem, sou eu sentada lá na beirada do caminho, me pega de volta, me coloca no caminho, sou eu que o Senhor fez tudo aquilo, o Senhor não teve medo de tocar num leproso, o Senhor curou tanta gente. Então tem hora que a gente tem que fazer igualzinho aquele paralítico que estava numa cama, que levaram ele diante de Jesus. O que ele falou para Jesus? Lembram? O que o paralítico falou diante de Jesus? Os amigos desceram, abriram o telhado, desceram com ele. Fico imaginando que aventura foi aquilo. O que ele falou para Jesus? O que o paralítico falou? Nada. Nada. Ficou parado diante de Deus. É assim que a gente faz. É a nossa indigência. Ele tinha o quê? Paralítico, acamado ali, não sabia nada. Paradinho esperando o que? A misericórdia, esperando o transbordar de Deus. Não falou nada, não pediu nada, deitado. Os amigos desceram com ele. Jesus deve ter olhado com a cena lá. O que eles vão arrumar aqui, gente? Desceram com ele. Ele não falou nada. E muitas vezes a gente precisa ficar diante de Deus assim mesmo, no nosso silêncio, porque Ele sabe tudo. E aí Jesus olhou para ele e falou: os teus pecados são perdoados. O pessoal assustou e falou: mas para que eles possam entender que eu posso perdoar o pecado, levanta e anda. Extraordinário, né? Coisa de louco. Levanta e anda, pega sua maca e vai embora, toma rumo. Porque às vezes nós estamos paralisados. Às vezes a nossa vida também tem alguma situação que nós estamos paradinhos, não andamos. Seja por uma dor, seja por um medo, seja por alguma coisa que aconteceu, uma perda. A gente está paradinho. A vida não anda ali. Nada acontece. Por quê? Porque a gente tem que ir para diante de Jesus. Ficar lá paradinho diante dele, porque ele sabe da nossa situação. Fala, faz comigo igual você fez com o paralítico. Faz comigo. Faz com que na minha vida eu consiga andar de novo. Não me deixe bloqueada, Senhor. Isso é oração. Aprender a confiar tudo, a não ter máscaras. Falar, eu sou isso ou nada, meu filho. Deixa eu te contar. Pela sua graça eu consigo estar aqui rezando. Pela sua graça eu consigo levantar e assistir a missa. Pela sua graça eu consigo confessar. Pela sua graça eu consigo rezar um terço. Mas pela sua graça. Porque sem mim, nada. E tudo é graça. Não adianta falar, não, eu dou conta, sou bacana. Bacana coisa nenhuma. Fazemos porque Deus permite, somente. Porque eu pedi. Falei, eu não dou conta, o Senhor me ajuda? Sim. Lembra disso. A nossa vida é o encontro da graça com a liberdade. Você tem a liberdade de pedir, Deus concede. Você tem a liberdade de pedir, Deus concede. Senão você não vai sair do lugar. Então vamos pedir a Ele. Fala, Senhor, me ajuda a rezar. Me ensina. Faça com que eu tenha um coração de verdade convertido. Faça que de verdade, quando for rezar, eu esteja procurando a sua glória. Porque aqui o fariseu foi procurar a glória dele, pessoal, né? Olha como eu sou extraordinário. Só tenho vantagens, né? Não tenho nada que me desabone. Eu sou realmente extraordinário. Me ajuda que de verdade, tudo que eu faça, eu esteja procurando pela sua glória e não para minha. Me ajuda a não querer que ninguém veja o que eu faço, mas apenas o Senhor. Converte o meu coração. Me ajuda de verdade a estar diante do Senhor, a saber que eu não sou digno, mas o Senhor nos permite. Oração é a coisa mais extraordinária que Ele nos deu. Então me ensina, Senhor, me entenda, me faça entender que eu não quero, quando eu estiver rezando, não quero estar preocupada com o que o outro está fazendo. Eu quero pensar na minha vida, na minha alma. É só isso. Eu quero estar diante do Senhor de verdade, como um filho que precisa tudo do Pai. Um indigente ali, diante de um rei. E o Senhor vai me concedendo aquilo que o Senhor sabe que eu preciso. As graças espirituais que eu preciso para caminhar, para voltar para o céu. Eu quero voltar para casa. Me ajuda, o caminho é estreito.
Não vão perder tempo. Não perca tempo vigiando o outro. Há uns anos atrás, eu fazia adoração lá na Boa Viagem, no sábado à tarde. Não fui mais porque ficou inviável para mim ficar lá fazendo adoração. Mas esse dia foi o dia que eu desisti. Quando eu saí e fui entrar no carro, chegou uma pessoa perto de mim e falou: doutor Filó, está tudo bem? Eu olhei e falei: tudo. Falei: deve ter sujado a roupa, deve ter feito alguma coisa de errado, né? Até que a roupa rasgou, alguma coisa. Eu fiquei olhando a roupa, falei: tudo bem. Ele falou: mas está tudo bem mesmo? Falei: gente, deve ter alguma coisa errada comigo, né? Falei: tá, tudo bem. Por quê? Não, porque você ficou 2 horas, 30 minutos, não sei quantos segundos aqui em adoração. Falei: fiquei isso tudo. Queria ficar mais. Não fiquei, porque eu tenho compromisso, que o marido vai acordar daqui a pouco, tem que fazer café, que é a luta. Mas vocês não têm assunto para conversar com ele, não? Porque ficar lá parada 2 horas me vigiando, 2 horas e meia me vigiando. Isso é que é perder tempo na vida, né? Preocupada com que problemas eu estava tão grave que eu fiquei lá 2 horas e meia com Jesus. Você não consegue bater um papo com ele, não? Assim, contar um monte de casos, tem assunto, não? Não, tem demais. É muito assunto para contar, né? Para dividir, pedir opinião. Quanto demais pedir opinião. Fala que só viu isso, só viu aquilo, porque às vezes ele não presta atenção. Pensa, contar tudo. Vocês acreditam nisso? É assim. Então não perca tempo quando você estiver diante dele. Não perca tempo. O tempo é uma coisa extraordinária que nos é dada. Mas quando estivermos diante dele, o tempo nos cobrará o que fizermos com ele. São Tomás de Aquino. Presta atenção naquilo que ele nos dá, na graça que ele nos dá todo dia de poder estar com ele. Fala: me ensina a rezar como você fez com os apóstolos. Me ensina de verdade a ter uma postura diante do meu Deus. Me ajuda de verdade a saber que quando eu rezo eu estou diante de um Deus vivo e que o Senhor não me discrimina porque eu não presto, que eu sou pecadora. O Senhor ainda não desistiu de mim. Isso para mim é uma das coisas mais extraordinárias. Eu falo isso com ele todo dia que eu recebo a Eucaristia. Eu falo: obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por me amar tanto, porque o Senhor ainda me alimenta todo dia. Isso é maravilhoso. É a força que eu preciso para poder caminhar. Peça a ele. Fala-me: Jesus, me ensina a rezar. Não quero subir aqui como um fariseu julgando o outro. Eu quero vir aqui rezar de verdade, com a consciência do publicano que sabe que não é nada e que é pecador. Me ajuda a tomar consciência dos meus pecados. Revela para mim os meus pecados. Revela para mim os meus pecados ocultos. Me ajuda de verdade a ter um pavor do pecado. Me ajuda a caminhar de verdade para ser santo, porque é assim que o Senhor falou. Me ensina a ser misericordioso, porque o Senhor é misericórdia. E se eu creio no Senhor, eu tenho que fazer a mesma coisa. Me ajuda a acolher o irmão como o Senhor me acolhe. Me ajuda a levantar o irmão como o Senhor me levanta. Me ajuda a fazer de verdade e lutar pelo reino de Deus. Me ajuda a não ficar preso nessas bobagens, mas de verdade. Jesus, não quero me considerar justo. Imagina, eu não sou digno de absolutamente nada. É isso que ele falou: aqueles que consideram convencidos que são justos. Senhor, eu não sei nem meu próximo segundo. Me ajuda a não ficar envaidecido das minhas bagatelas, como o Senhor chama, das minhas bobagens, dos meus pequenos ganhos, né, no sentido de espiritual, e achar que por isso eu sou melhor do que o outro. Me ajuda a entender que somos todos iguais. E naquilo que eu já descobri, me ajuda a ajudar o meu irmão a caminhar. Então hoje nós vamos descer do templo, eu, o fariseu e o publicano. Agora nós vamos descer, pedindo a ele que tenha misericórdia da nossa miséria, que nos ajude a entender que somos sim filhos amados, mas que estamos em construção, estamos em obra. Que ele nos ajude a compreender que sem ele, nada. E vamos pedir a ele: Senhor, ensina-me a rezar e me dê as graças necessárias para uma conversão profunda, verdadeira, porque de verdade nós queremos chegar no céu. Nos ajude nesse caminho. Então vamos fechar os nossos olhos, pedir a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que nos ajuda. Ela que sempre estava em oração, né? O anjo encontrou ela rezando. Ela sempre estava rezando diante das situações mais difíceis. Ela rezava sabendo que ela era uma criatura. Ela sabia aquilo que era, sabia qual era o papel dela, nunca quis nada além disso.
Vamos pedir a ela que, como nossa mãe, olhe para nós, nesse momento, com esse olhar doce que ela tem de mãe, esse olhar materno. Os vossos olhos misericordiosos, Senhora, a nós volvei. Olhe para nós nesse momento e interceda por cada um aqui, nesse momento, diante de Jesus. E peça a Ele quais são as graças necessárias que precisamos para a nossa conversão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema O Momento é Agora. Acompanhe. Mateus capítulo 24, versículo 44, nos diz assim: Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Eu estive pensando, na hora que eu chego aqui, que eu fico olhando vocês, e que eu fico ali, ajoelhada, rezando, falava com Jesus ali. Como eu olho para vocês e como eu me sinto absolutamente responsável. Mas eu me sinto tão responsável que vocês não têm ideia. Porque se a gente precisa escutar a palavra, como vocês escutaram essa frase agora, esse versículo, e isso tem que ter uma aplicação na vida. Se isso não trouxer uma mudança na sua vida, a partir de agora, não adiantou ouvir. Então a palavra de Deus, se ela não traz um movimento em mim, se ela não traz uma mudança em mim, resolveu? Nada. E quando a gente lê a palavra, estou lendo a palavra, e a palavra nós sabemos que é Jesus vivo. Então isso é um encontro com Ele. Então eu falo com Ele, como a gente precisa, eu preciso conseguir, né, pelo Espírito Santo, não por mim, ajudar com que isso traga na vida de vocês uma vida, para que isso tenha um sentido para vocês. Se não, entra de cá e sai de cá, porque nós estamos iniciando o tempo do advento. Você fala assim, mais um advento? Mais um tempo, mais um Natal, mais uma correria. Igual foi sexta-feira, quantos clientes atrasados no consultório, porque ninguém passava perto do BH Shopping, todo mundo nervoso, é porque era o famoso, né, tinha um descontão aí, sei lá como é que era o negócio. Eu sei que a turma encheu e nada chegava, e o pessoal nervoso porque não conseguia passar. Falei, que necessidade é essa imediata? Não é? Mas é preciso que a gente possa escutar isso e ver como é que isso traz. É um advento que nós estamos iniciando. E todo ano, começo do advento, nós recebemos um convite da igreja. E esse é o tempo que se chama o tempo da espera. A questão maior é que, na grande maioria de nós não sabemos o que esperamos, nem se temos que esperar por alguém. Então, se eu não tenho que esperar por ninguém, ou se eu não tenho consciência disso, eu começo a imaginar que eu tenho que esperar por algo acontecer. E aí a gente fica naquela fila interminável de esperas que o ser humano tem. Espera ter um filho, espera casar, espera encontrar o príncipe, espera encontrar uma princesa, espera o resultado do exame, espera a notícia do médico, espera que chova, que faça sol, que o tempo mude, que amanhã vai ser melhor, que a crise caia, Temer suba, que soba outro, desce outro. Está sempre esperando. E a gente está esperando por algo e não por alguém. E aí a gente tem esperas maravilhosas, que nós vamos deixar surpresas, e tem esperas que a gente faz todo o investimento e ela é frustrada, horrorosa. Você fala, que coisa horrível. Não valeu o investimento do que eu fiz. Mas a espera cristã não é essa. A espera cristã é uma espera cheia de esperança. A nossa vida não pode ser como aquele filme, eu não sei se vocês assistiram, eu não assisti como filme, eu assisti como uma peça de teatro que se chamava Esperando Godot. Alguém ouviu falar nisso? Esperando Godot. Tinham dois personagens, foi uma peça de teatro que eu assisti, e os dois personagens conversavam o tempo inteiro, eles estavam esperando Godot. Mas eles não sabiam quem era, nem quando chegaria, nem por que eles estavam lá esperando.
Sabiam nada, mas estavam esperando. Nem sabia se o Godot chegava. Então a nossa vida não é uma vida vazia de uma espera que eu não sei quem vai chegar. Não. A nossa vida é diferente a nossa espera. O nosso convite é diferente. Porque advento não é esperar por alguém que está longe. Uma ausência. Não. O convite é: fique desperto, acorde, para se fazer presença diante daquela presença que nunca se fez ausência. Esteja presente diante daquele que é uma presença na sua vida. O Senhor sempre está. Então o advento é, ao mesmo tempo, memória, porque eu celebro aquele Deus que veio, mas ao mesmo tempo é presença de um Deus que vem toda hora na nossa vida. A grande questão é que na grande maioria das vezes nós estamos cegos e surdos. E aí a gente não percebe como é que Deus vem o dia inteiro na simplicidade da nossa vida. Como é que Ele se manifesta o dia inteiro no nosso trabalho, na nossa família, na nossa vida simples. O Senhor se faz presente. Então, na verdade, o que eu percebo do advento é que quando Jesus fala aqui, ficai preparados, é um momento da gente pegar a nossa vida espiritual para avaliar como é que eu tenho caminhado até agora. Vamos começar um novo tempo litúrgico. Como é que está essa minha relação com um Deus vivo? Como é que eu tenho me comportado diante de tudo isso? Será que eu estou aberto, estou atento, estou vigiando? Porque a vida que não tem, se você não espera nada da vida, se você não tem por quem esperar, se você não tem um propósito, a vida não tem gosto, ela não tem objetivo, ela não tem sentido. E aí o mundo te pega e te oferece milhões de opções para preencher um vazio que você carrega dentro dele, para preencher as suas esperas, as suas ausências, e não preenche, e não vai preencher. Mas ela vai te enrolar, a mídia te cativa, é um tanto de coisa, todo mundo foi comprar um tanto de coisa, eu nem sabia que estava precisando, mas o povo comprou. Estava na última necessidade, nem sabia que estava precisando do negócio. Mas a partir daquele momento virou uma necessidade absoluta. Te fez ser necessário absoluto. Porque vai te enrolando, porque você na verdade perdeu a noção de quem é que você espera na sua vida, de qual é o propósito de sua vida, de para quem é que a sua vida está norteada. E se a gente não tem esse propósito, nós já nos desnorteamos, já perdemos. E aí nós vamos endurecendo o nosso coração e vamos cair na confusão do mundo e fazendo igual no tempo de Noé: come, bebe, casa, faz tudo, mas não presta atenção no Senhor, que está aí, que está do nosso lado, e a gente passa o dia inteiro e não viu Ele, o dia inteiro, e não prestou atenção, e a gente fica voltado o dia inteiro para o meu projeto, para os meus desejos. Eu dou as costas para o pai e para os meus irmãos, coração fecha, falo: não tem nada com o seu problema, e não entendo que eu tenho que sair disso e abrir para o outro. Advento é para poder abrir uma brecha naquilo que você acha que já sabe, naquilo que você acha que está bom. É na hora que o advento quer abrir uma brecha para que você seja alcançado por uma alegria de Deus que não tem tamanho. Compreendem? Deus quer que a gente pare e avalie a nossa vida e fala: a minha vida tem gosto? Você tem prazer em viver? Você tem prazer em viver a aventura de cada dia? Mesmo que seja aquela vidinha de todo dia igualzinho. Você tem prazer e paixão nisso? Ou aquela água de chuchu? Como é que você está vivendo com Deus? Será que o seu propósito é caminhar a cada dia para estar com Ele e viver uma vida carregada da vontade de Deus? Ou você é um lamuriento que só reclama o dia inteiro, da hora que levanta, da hora que deita? Ou nada está bom para você e nada te basta? Como é que você está caminhando? O que você vê na vida? Como é que você está abrindo seus olhos, avaliando? Deus nos convida: senta aqui, faça uma releitura da vida, faça uma releitura dos acontecimentos a partir do amor que eu quero que atravesse a sua vida. Compreendem? Deus quer nos colocar diante dEle para falar: se eu chegar hoje, agora, na sua vida, você está pronto? Agora, eu fiquei pensando, porque eu sempre sou a última a ter notícia das coisas, porque eu nunca tenho tempo para saber as coisas, e fiquei sabendo do acidente, não é? Lamentável, com o avião. E eu fiquei rezando por eles e pensando: Jesus, quantos estavam prontos hoje para te encontrar? Que susto foi.
De repente abriu os olhos e falou: mas aonde eu ia jogar um futebol? E agora, diante do Senhor, o que apresentou? Então, eu fico pensando sempre, quando eu levanto de manhã, a gente nunca sabe se volta para a mesma cama à noite. A gente nunca sabe. E você está preparado, se no meio do dia, ou na manhã cedo, Ele te chamar e falar: acabou, vem? Está pronto. Se não está, meu irmão, é a hora da gente começar a pensar na vida e falar: como é que nós vamos mudar isso? Como é que eu posso fazer algo diferente na minha vida? Será que a minha vida corresponde ao propósito de Deus para mim? Como é? O que eu estou esperando? Porque se eu sei que o objeto da minha espera, se o desejo da minha vida, que eu espero e tenho certeza que vou ver Jesus face a face, claro que Ele vai ter que me sustentar, porque senão desmaia, mas poder olhar nos olhos dEle, se eu tenho certeza que é isso que eu busco na minha vida, eu tenho que ter uma vida que me conduza a isso. Então nós não podemos ter um pé no mundo e na sobra carregar Deus. Porque na grande maioria das vezes a gente leva Deus como o gênio da lâmpada. No aperto, esfrega a lâmpada e fala: faz isso para mim. Não é isso. É ter uma vida diferente, baseada nos princípios e nas coisas que Ele deseja para nós. Ter uma vida rica, uma vida de comunhão com o Pai e com os irmãos. Precisamos repensar. Precisamos repensar. Como é que temos levado? Senão nós vamos ficar igual esperando Godot, com aquela vida vazia, esperando o que? Nada. Nada da vida. Às vezes a vida limita em casar, ter filho, acabou. Só isso. Esses dias eu sacudi os residentes, semana passada, lá no CTI. Falei: a vida de vocês está resumindo nisso? Trabalhar, ficar aqui nessa residência, vocês trabalham 13 horas quase no dia, essa loucura, correr, casar, ter menino, e só? Programar as viagens para a Europa, e só? É muito nada, né não? Não é possível que não tenha um gosto a mais de alguma coisa? Vocês não têm uma paixão? Será que tudo é aquela normose? Não pode, eu vou ter que sacudir vocês. Então, porque se Jesus não é a sua sedução, se Ele não é aquele que te seduz, que te encanta, você fica apaixonada por Ele, a vida fica nessa coisa mais ou menos mesmo. Essa coisinha bem mais ou menos, bem sonsa. Eu falo: mas a vidinha de vocês resume muito pouco e fica muito ruim. É muito pouco. Mas se eu sei que Ele é o Senhor, e que eu espero nele, que Ele é a razão de todas as coisas, mesmo que a vida esteja do avesso, eu sei que Ele só tem o melhor. E eu digo para vocês que isso não é fácil de viver, não. Porque a nossa vida cristã, ela é uma espera de muita esperança, uma espera recheada. Mas a nossa vida cristã, ela precisa de muito advento. Ela precisa de muita espera. A nossa conversão, ela é muito lenta. Porque somos muito lentos com as coisas de Deus, muito lentos. Nós não nos empenhamos. Né? A turma quer trabalhar o corpo para o verão, malha de manhã, de tarde e de noite. Convida o povo para rezar 3 vezes ao dia. Mas acho que você ficou louca. Não é assim? Então não há um empenho para a vida espiritual. Não há um empenho. E aí é na hora que a vida te pega, é que você vê aonde que está a sua fé. Hoje eu vivi o céu e o inferno em fração de segundo. Porque a gente estava sofrendo lá no CTI com um bebê, 20 dias de vida, tumor no coração. Acho que vocês nunca nem ouviram falar que existe tumor no coração. 2,7 kg, um tumor no coração. Bem, veio do interior para a gente poder tratar. Tivemos que fazer alguns exames antes para ver se o tumor não era já metástase de algum outro lugar. Não era. O exame, a ressonância magnética do coração, só tem um lugar aqui em Belo Horizonte que faz. Quase R$2.000 o exame. Por isso a Santa Casa vive quebrada, porque o SUS não paga. Quem paga? Santa Casa. Tem que pagar. Vai fazer o quê? O povo não pode pagar. O SUS não paga. Quem paga? Santa Casa. Fez o exame para que o cirurgião pudesse estudar tudo. Discutimos, rediscutimos, conversamos com a família, casal jovem, a mãe tinha perdido 2 outros meninos. E aí? Temos que abrir, não tem jeito, tem que operar. Tem risco? Tem, mas temos que tentar, vamos tentar. Aí ontem conversei longamente com essa família, e a mãe chorava muito. Eu falei: esse momento é o momento que a gente tem que crer. Deus não, a gente passa junto com Ele. Passa junto nas alegrias, passa junto na tristeza, mas passa junto, com a certeza que caminhamos com Ele, sabemos a quem pertencemos. Falei com ela: esse menino, antes de ser de vocês, ele tem uma pertença, ele é de Deus. Então vamos fazer o que precisa ser feito, não tem jeito. Vai deixar ele aqui a vida inteira? Não, ele tem que operar esse coração.
E aí falei com eles, amanhã vocês cheguem cedo, fala na portaria que eu mandei chamar vocês, vocês vão subir para descer com o bebê, conversar, fica aqui com o neném, e desçam, e o cirurgião já tinha estado lá, já tinha conversado com eles, mas fazemos a entrega, vamos na confiança. E aí, fomos cedo, hoje descemos cedo com essa criança, não fui eu que desci, os pais desceram, os residentes desceram, com a criança para o bloco. Uma das nossas residentes que acompanhou a cirurgia subiu igual uma louca. Filó, você não acredita, o tumor conseguiu ser inteiro retirado. Não estava conectado em nada. Foi uma festa no CTI. O povo chorava de alegria, uma emoção. Encontrei o pai, falei, tudo certo. Aí o cirurgião me ligou. Ô Filó, você está muito animado? Não estou não. Falei, não fala isso comigo não. Ô Filó, o ventrículo direito dele praticamente não existe. Não sei se dará conta. Falei, eu sei quando abre a boca é duro, assim... Eu não sei, Filó, já subiu com um tanto de coisa, adrenalina, etc, etc, etc. Aí de tarde eles me ligaram lá no consultório, avisando que ele havia falecido. E aí o pai me ligou. Aí o pai me ligou e falou comigo, doutora Filó, eu estou ligando para agradecer, a senhora já está sabendo que ele faleceu. E aí a gente conversou muito, ele disse, mas doutora Filó, porque enquanto o menino estava sendo operado, eles ficaram de joelho lá na capela. Eu falei, esteja na frente do único que transforma todas as coisas. E ele me disse, doutora Filó, mas a gente tem fé porque o Senhor sabe de todas as coisas. Então, quando a gente sabe em quem a gente espera, quando a gente sabe aonde está a nossa esperança, aonde a gente apoia, a gente sabe que mesmo na maior dor, a gente sabe, fala, amém, o Senhor fez o que o Senhor tinha certeza que seria o melhor. E isso é uma caminhada que não é de um dia. Não é de um dia. Isso é uma caminhada de todos os dias. Então é preciso que a gente consiga, para poder celebrar um Natal diferente, para poder celebrar e ter uma vida verdadeira diante de Jesus, uma vida inteira diante dele, nós temos que estar prontos para o que vier. Mas sabendo que eu estou apoiado e quem me sustenta é Ele. Agora, será impossível viver isso que eu estou falando com vocês, se o Pai, nosso Pai, não nos sustentar. Então, para que a gente seja sustentado, e é uma emoção, falo isso com Jesus, todo dia que eu comungo eu falo com Ele, é uma emoção saber que o Deus que me cria, Ele me sustenta e me alimenta, com o próprio corpo. O Senhor mesmo me dá, o Senhor como comida e fala, fica de pé. Porque se Deus não nos sustentar, como é que nós vamos ficar de pé diante do Filho do Homem, igual está escrito? Como é que nós vamos estar em pezinho diante dele? Não vai ter perna. Se o Pai não nos sustentar, então por isso que nós temos que ser muito honestos conosco mesmo, diante do Senhor, como se a gente escondesse alguma coisa dele. De como é que está a nossa caminhada, como é que muito mais vezes o mundo é muito mais sedutor, muito mais encantador do que andar com Jesus. Porque nós vimos a cruz e a gente sabe que andar com Jesus não é vida de glória, é vida de chão batido, é vida de serviço e de doação para o irmão, só. É vida de entrega, não tem outra história. Não pensa que vocês vão ter mídia, sucesso, bacana, porque não existe isso com Deus. Com Jesus, a gente continua fazendo aqueles gestos que ninguém vê. Aquelas coisas pequenininhas. Fala, mas isso tem valor? Tem, para quem recebe, porque aquilo sustenta o outro, dá esperança para que ele continue. Porque se nós encontrarmos, e eu fico observando o quanto a gente encontra no dia, pessoas abatidas. Pessoas com o rosto sombrio, que pensam assim, minha vida já está determinada, é ruim esse mesmo, não tem saída para mim, nada vai mudar, ó vida, ó céus. Não conheceu Jesus, que tudo vai mudar na fração de segundo. Ainda não entendeu como é que é um Deus que transforma qualquer coisa. Então nós não podemos, nós que já conhecemos Jesus, encontrar com alguém e deixar que aquela pessoa perca a esperança, porque se ela perder a esperança, ela morre. Não podemos deixar. Nós que já conhecemos Ele e sabemos que a vida muda, mesmo diante desse casal que sofreu e sofremos juntos, rimos juntos, emocionamos juntos e choramos juntos, nós sabemos que Deus ainda não teve a última palavra, nem já foi batizado, eu sei que está lá no céu. Fico imaginando, falei, ai neném, que inveja do que você já está vendo. Mas nós ainda não acabamos, eu fico com inveja mesmo, do bem, assim, invejinha do bem, do que ele já está vendo. E que a gente ainda não cumpriu para estar lá. Mas eu tenho certeza que Deus restaura esse casal. E Ele é Deus, Ele pode. Ele pode fazer o que a gente não tem noção do que Ele pode. Porque Ele é Deus. Então Deus está sempre nos convocando, Ele sempre chega na nossa vida de uma forma surpreendente. Sempre Jesus chega de uma forma que nos provoca. Jesus está sempre nos colocando assim, Ele nos provoca, Ele puxa e fala, pronta?
Você fala, eu acho que estou, né? Mais ou menos. Que eu ainda não fiz o trem direitinho como o senhor mandou. Então é preciso que a gente esteja todos os dias em atenção. Por isso que o Evangelho fala, fica atento, vigia, porque vocês não sabem de nada. De repente eu chego, de repente você chega para mim, ou eu chego para você. Fica atento, descubra a minha presença, não feche os olhos para mim que estou andando do seu lado. Não feche os olhos para essa voz que está dentro do seu coração, que sou eu falando com você. Não perca a esperança, não deixe a tristeza te consumir, porque eu sou o teu Deus. Eu posso, eu mudo, eu faço todas as coisas serem novas, na hora que Ele quiser. O que nos falta? Confiança. É ter certeza absoluta desse Deus que você pode se lançar nele. E falar, é nele que eu espero, é nele que eu deposito a minha vida, a minha espera ela não é vazia, ela tem um sentido e muda toda a minha vida. Compreendem? Nós temos que dar esse gosto à nossa vida. Jesus todos os dias vem. E esse advento, então, observem como é que Jesus sempre nos busca e nos atrai para a felicidade. Ele te atrai para a felicidade. Do que Deus quer para nós é que a gente seja feliz. Se o que você está vivendo na sua vida não te conduz para a felicidade, avalie que tem alguma coisa errada. Porque o nosso Deus, Ele só quer o melhor. Ele só quer o melhor. Vocês podem aguardar isso que eu estou dizendo para vocês. Eu confirmo isso para vocês. Deus só quer o melhor. Muitas coisas que nós estamos vivendo é fruto da confusão que nós mesmos fizemos. Sem ter perguntado para ele se ele estava de acordo ou não. Que a gente faz primeiro, depois fala com ele. Faz dar certo? Não tem jeito. Você perguntou antes? Não. Senhor, eu resolvi fazer tal coisa. Então agora, por favor, dá certo, abençoa. Minha filha, não era isso que eu queria. Não vai dar certo. Mas a gente não pede. É preciso conversar. É preciso entender que Deus tem sempre uma forma e Ele quer nos buscar para uma transformação de vida. Deus quer nos levar para coisas muito melhores que a gente pode imaginar. Ele sempre tem o melhor. E às vezes a gente insiste numa situação e às vezes não é aquilo que Ele está querendo te mostrar. Ele está querendo, olha, pare e avalie a sua vida. Deus tem sempre oportunidades que a gente não pensa, porque Ele é Deus. Então Ele sempre tem novas possibilidades de vida, coisas que vão nos atrair muito mais. Deus tem. Se a sua vida não está deixando você feliz, a forma como ela está sendo conduzida, para tudo. Para tudo e assenta com Ele. O nosso maior problema é que nós estamos vivendo uma geração imediatista. Qual que é o tempo que nós temos, a paciência que temos para a espera? 0. Pois hoje em dia nós estamos acostumados com o celular na mão, um iPhone ou qualquer coisa, que você passa o dedo, está lá a resposta. Aí a gente fala com Deus e Ele fica demorando toda a vida, a gente fica numa aflição, cutuca Ele, fala, cadê minha resposta? Porque a gente confia pouquinho nele, muito pouquinho. Porque nós temos que ter uma conduta assim, se você deseja alguma coisa, coloca lá no coração dele, fala, Jesus, deixa eu te contar um segredo, como se ele não soubesse. Eu queria tal coisa, o senhor está de acordo? Mas enquanto o senhor vai decidir isso, resolver, isso está entregue no seu coração. Enquanto isso, o senhor me manda fazer o que o senhor precisa. E vai fazendo o que ele precisa, para ele. Quando vocês assustarem, chegará. E de uma forma, eu digo para vocês, ele é tão encantador, apaixonante, eu já nem tenho expressão mais para Jesus, porque ele é algo que a gente não explica. Porque só ele sabe os detalhes daquilo que você precisava. E ele manda sempre além. Porque ele é Deus. E ele é sempre o Deus da abundância. Então, experimentem viver uma vida com Ele, mas uma vida de alegria. Porque o cristão, se a nossa marca não for alegria, tem uma coisa errada. Aquele povo triste, cabisbaixo, não pode ser de Deus, hein? Por que você está nesse desânimo, minha filha? Tomou o quê hoje, envenenado? Está ruim? Assim, ranzinza, mal-humorado, rancoroso. O que é isso, gente? Não conversou com o chefe hoje? Não conversou com Jesus? De jeito nenhum. Porque se tivesse conversado com Ele, a vida estaria melhor. Eu tenho certeza disso. Porque a gente precisa entender como é que Ele nos precede. Como é que Ele toma conta de todas as coisas. Como é que Ele vai à nossa frente. Como é que se você falar alguma coisa com Ele hoje, você chegar na sua casa, Ele já fez para você. Experimentem isso. Vocês vão ver como é que Ele é. Ele é algo encantador. Porque Ele só quer o nosso bem. Ele só quer o melhor. Ele só quer a vida melhor para nós. Então quando a igreja nos sacode para falar, para, povo de Deus. Para. E veja a sua vida de cristão. Se ela corresponde ao seu nome de cristão, que caminha nesse mundo como, está nesse mundo, estamos inseridos aqui, temos que fazer as coisas daqui, mas somos cidadãos do céu, não pertencemos aqui, vivemos aqui, mas não somos daqui, somos de lá, mas enquanto estamos aqui, temos que fazer o melhor.
Como é que você está caminhando? Olha, nós já estamos chegando em dezembro, está começando um outro tempo. Está atenta para o Senhor? Está atenta para os sinais que Ele está te dando? Então, a postura nossa com o advento, ela tem que ter dois ângulos, tem que ter dois olhares. É uma postura vigilante, porque eu tenho que ter um olhar no horizonte para o que vem, mas eu tenho que estar atento para a delicadeza de cada momento. Então eu não posso ficar só com o olhar lá, esperando o extraordinário, que vai acontecer algo extraordinário, e perder Jesus o dia inteiro fazendo aqui. E nem posso ficar só aqui, sem estar com o olhar para lá. Então nós precisamos desse equilíbrio, do máximo e do mínimo, conter essas duas coisas, ser divino. É preciso que a gente compreenda isso, que a gente tem que estar atento, porque eu sei qual que é o meu propósito, qual é o propósito de Deus na minha vida, mas tem que estar atento para que em cada minuto eu veja o Senhor falar, agir, em cada situação. Falo, o que o Senhor está querendo falar aqui? Como é que o Senhor está querendo que eu me comporte aqui? Estar em sintonia fina. Então, advento é isso, é estar em sintonia fina com Deus, é estar ligado nele, é estar atento, porque quando você ama é interessante. Quando você ama, você conhece o cheiro. Você conhece o barulho do carro. Você conhece a sombra. A forma como a pessoa pega na chave, você fala, é ele. Estou falando mentira? Não. Quando você ama. Quando você não está nem sabendo quem é, pode chegar, fazer barulho, você nem viu. Mas quando é o amor que te chama, você reconhece. Você reconhece antes dele chegar. Essa coisa linda é criança esperando a mãe chegar. Quando ela, depois de 7 meses dela. 8, 9, que a mãe é a razão única da vida dela. Se a mãe trabalha fora e ela sabe o horário que a mãe vai chegar todo dia, ela já puxa quem está cuidando dela para a beirada da porta. E fica olhando a fechadura mexer. Ela não sai daquele lugar, porque a mãe vai abrir a porta. Isso é amor. E isso é que a gente tem que fazer com Jesus. A gente tem que estar ligada a falar, deixa eu ver se ele deu algum sinal. Sentir o cheiro dele. Saber que ele passou por ali. Estar atento ao Senhor. Que venha a todo momento. Para quê? Para nos fazer felizes. Para nos dar o melhor, para abrir os nossos olhos para enxergar aquilo que a gente não está vendo. Ele fala, você não está enxergando, não, deixa eu te mostrar. É porque você está ficando com os olhos fechados, você está ficando com o coração duro, insensível, você está sendo enrolado pelo mundo, o mundo está te enrolando. Deixa eu te dar outras coisas, muito mais leves, muito mais suaves, porque eu sou teu Deus. Ao dia que entendermos isso, como eu gostaria que vocês entendessem isso, que a gente não sabe o momento que o Senhor virá. E eu digo, Ele vem em todo momento. Ele vem a todo momento nos encontrar. Que Ele nos conceda a graça de ter uma preparação diferente nesse advento. Que a gente esteja muito atenta, muito afinado, muito ligado no Senhor. Igual música, né? Com o seu ouvido afinado para perceber aquela vozinha do Senhor te conduzindo. Quando Ele vai falar no seu ouvido aqui, esse é o caminho. Não se desvia, não desviais nem para a direita nem para a esquerda. Anda reto. Vocês vão ouvir o Senhor te conduzindo e falando, faça isso. Esse é o caminho. Quantas coisas o Senhor vai te induzir, vai te levar, vai te mostrar. Quantas coisas Ele vai te sugerir, porque Ele é muito delicado, Ele sugere. Não impõe. A delicadeza dele é demais. Foi muito bem criado, teve uma mãe que criou. Então Ele foi bem criado, ele não nos invade. Mas que a gente pudesse ter a graça, né? Porque tudo é graça. Ter a graça nesse advento, de estar atento. De estar a cada dia pronto. Levanta de manhã e fala, estou pronta. Se o Senhor quiser me levar hoje, estou pronta. Estar pronto para o Senhor. E aí eu queria voltar a insistir num assunto. Que nem é Eucaristia hoje, né? É confissão. Eu vou tornar a insistir sobre esse assunto. É preciso que, para a gente estar mais afinado, mais atento a tudo que o Senhor nos fala, é preciso que a gente esteja curado de tanto pecado. Então é preciso que a gente confesse mais. Não podemos, como cristãos, confessar uma vez por ano. Nem uma vez, nem 3 vezes por ano. É muito pouco. Se a gente precisa do caminho da santidade, que é o caminho de ser filho do Altíssimo, nós precisamos confessar pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Você vai falar, Filó, isso é impossível. Tudo é impossível se Deus não conceder a graça. Porque nada para nós é mérito. A gente não faz essas coisas porque a gente é bacana. A gente faz as coisas porque Deus permite. Porque Deus nos concede a graça. Quando é que Ele concede a graça? Quando vocês pedirem. Simples. Ele não vai dar uma coisa que vocês não pediram. Mas peçam. Fala, Jesus, e nem eu estou entendendo direito que esse negócio que a Filó fica falando de confissão, não. Mas
Conceda, que Deus possa nos conceder a graça da confissão. Que a gente possa passar pelo tribunal da misericórdia uma vez por mês. Estar diante da misericórdia dele, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa caminhar, porque tudo que a gente deseja na vida é poder contemplar a Deus. É Deus, eu me dou e Ele se dá a mim. Ter mais intimidade. Mas como é que eu vou ter intimidade com Deus se eu não estou preparada para estar perto dEle? Então vamos pedir ao Senhor que nos conceda, né, período do advento, vamos nos preparar, para que a gente seja pronto para estar diante de Deus, em pé diante dEle. A graça de estar atento ao Deus que nos fala, ao Deus que pode suscitar tanta coisa na nossa vida, e pedir a graça da confissão. Que Ele nos conceda. São muitos presentes para Deus nos conceder. E que a gente, se Ele conceder, não adie. Não fala, quem sabe depois. Quem sabe ano que vem. O único dia que nós temos para ser feliz é agora. O único dia que a gente tem para estar diante do Senhor é agora. É esse momento. Para Deus não existe ontem nem amanhã. O momento que Deus quer te ver é agora. O momento que Ele quer que você está sintonizado com você, apenas para poder revelar na sua vida qual é a largura e a profundidade do amor dEle, é agora. Vamos pedir ao Senhor que nos conceda essa graça, que a gente possa começar a tomar consciência de que tanto amor recebemos desse Deus a cada dia. Que Deus é esse, de amor e misericórdia, que cuida, que você nem levantou, Ele já preparou o seu dia. Esteja atento para esse Deus de amor, para vocês poderem perceber quanta coisa Ele quer te revelar. Eu digo que é só coisa bacana, porque Deus só tem o melhor, mesmo que no início não pareça ser. A nossa confiança nele tem que ser como uma criança, incondicional. Confiar nele, se lançando nele, falando, eu sei que o Senhor fez o melhor para mim. Que Deus nos conceda nessa noite, que a gente possa voltar para casa repensando nisso. Se hoje eu for chamada, estarei pronta. Doutora Filó hoje nos fala que o momento é agora. Ela fala que o Filho do Homem virá. Quando você menos esperar, Ele virá. E ela te faz uma pergunta. Se Ele viesse agora, você estaria pronto? Precisa estarmos vigilantes em oração, para que a hora que Ele chegar, que a gente esteja pronto para poder dizer, Senhor, eis-me aqui, conduz-me, leve. Esperar o Senhor é esperar na graça dEle. E saber que qualquer hora Ele vem nos buscar e vamos contemplar face a face. Que lindo que vai ser esse dia. Nossa oração hoje é dizer, Senhor, estamos com alegria te aguardando, mas queremos estar prontos para a sua vinda. Vamos rezar? Senhor, a gente esperando com alegria a sua volta. Sabemos que quanto menos eu perceber, o Senhor já vai estar à porta. E que alegria vai ser esse abraço eterno de amor, de encontro com o Senhor. Por isso, Senhor, me ensina, me prepara para esse dia, para que eu esteja pronta como a noiva ataviada, bem vestida, arrumada, aguardando o meu amor chegar. Ensina-nos, Senhor, a viver os dias de espera em oração dedicados a Ti. Fica conosco, Jesus. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima.